Queremos dar as boas-vindas a todos que se encontram aqui conosco, aos irmãos que estão na galeria também, aqueles que nos acompanham através da transmissão ao vivo, e dizer do privilégio que temos de participar desse culto que fecha o primeiro dia da semana. Como sempre dizemos, a semana começa hoje. Para o mundo é o fim de semana, para nós é o primeiro dia. E que privilégio para nós começarmos na presença do nosso Deus. Por favor, abram a Escritura no livro de Amós, capítulo 1, e vamos ler do verso 3 até o capítulo 2, verso 3. E, se Deus permitir, a próxima, então, nós faremos a interpretação do texto e a sua aplicação. Livro de Amós, capítulo 1, do verso 3. De Damasco e por 4 não sustaria o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Aven e o que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem em Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bósra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pedimos ao Senhor que Tu nos conduzas na interpretação, no entendimento das Tuas palavras, que também são as palavras de Amós, para que o significado e a implicação delas para nós hoje fique claro. Ó Deus, alimenta-nos através da Tua revelação escrita. Fala ao coração do Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos objetivos de Deus no seu plano eterno, sábio e misterioso de criar a humanidade e estabelecer a história da redenção, era que a raça humana vivesse como família e sociedade em harmonia, paz, prosperidade e alegria. A Bíblia nos informa que o pecado entrou no mundo através de Adão e maculou a raça humana, de tal maneira que na família, na sociedade e nos relacionamentos, as pessoas se odeiam, se machucam, cometem violência, oprimem o seu próximo. As nações e os povos vivem em guerra, buscando dominar e conquistar umas às outras e exercer o poder mundial. A Bíblia nos diz que Deus se ira, Ele se ira profundamente contra toda violência, vingança, crueldade, egoísmo praticado pelas nações umas contra as outras.
A Bíblia nos diz que Deus aborrece com todo o zelo da sua santidade a injustiça, a opressão, a violação dos direitos fundamentais, os crimes de guerra cometidos pelas nações. Era exatamente essa a mensagem que Amós tinha para 6 nações ao redor do povo de Israel. Conforme nós já vimos na mensagem anterior, Amós proferiu as suas palavras na nação de Israel durante o período do reino dividido, cerca de 560 ou 70 anos antes de Cristo. Naquela época, a nação de Israel estava dividida em Reino do Norte, chamado de Israel, com capital em Samaria, e o rei era Jeroboão II, e Judá ao sul, cuja capital era Jerusalém, e o rei Uzias. É nesse tempo que Amós profetiza. Ele foi mandado por Deus ao norte para profetizar, mesmo que ele era do sul. Israel vivia um momento de grande prosperidade. O rei Jeroboão II era um administrador muito hábil e um estrategista militar muito competente. Israel tinha tido algumas vitórias sobre as nações e amealhado muitas riquezas. O poderio militar de Israel era notório e tinha respeito entre as nações ali do Antigo Oriente. Contudo, ao mesmo tempo que a nação desfrutava dessa prosperidade, dessa segurança, desse respeito, ela vivia uma crise moral, com a quebra dos mandamentos de Deus, com a imoralidade que era comum entre o povo, com a corrupção dos governantes e o suborno dos juízes. Vivia uma crise social, oprimindo os pobres, torcendo o direito dos órfãos e das viúvas e com total insensibilidade para com os carentes e desvalidos daquela época, que não eram poucos. Fora a crise espiritual que era a raiz de tudo isso. A nação de Israel estava mergulhada num sincretismo, numa mistura de religiões. Ao mesmo tempo em que ainda mantinha a devoção e adoração a Deus, conforme a lei de Moisés, adorava outros deuses, os deuses das nações vizinhas a Israel, em 3 centros de adoração: Betel, Gilgal e Berseba. Deus então levanta Amós e manda que ele vá até Israel e que ali profetize contra aquela nação. Amós era um criador de ovelhas, um pequeno agricultor em Judá. Ele não era nem profeta nem filho de profeta, mas amava a Deus e estava disposto a obedecê-lo. E sai então do sul e se dirige ao norte, trazendo as palavras de Deus. Mas antes de profetizar sobre Israel, Amós traz palavras de Deus contra as nações inimigas de Israel, os seus vizinhos: a Síria, cuja capital é Damasco, a Filístia, a Fenícia, Edom, Amon e Moabe. Ele não chegou a ir a essas nações, como Jonas, por exemplo, foi pessoalmente a Nínive, capital da Síria, porque, na verdade, a sua audiência principal era a nação de Israel. O que Amós queria é que os judeus ouvissem o que é que Deus tinha contra aquelas nações. Ele está pregando em Israel e dizendo: assim diz o Senhor, vou castigar os filisteus, vou castigar os amonitas, vou castigar os moabitas, vou castigar os sírios. E a nação de Israel: muito bem, é isso mesmo que Deus tem que fazer. Só que eles não percebem que Amós está armando uma armadilha. Porque depois de dizer tudo isso, ele vai dizer: por 3, 4 transgressões de Israel, eu não vou perdoar. Amós, na verdade, está fechando a forca no pescoço dos judeus. Ele começa primeiro condenando as nações vizinhas, para mostrar como, em contraste com aquelas nações, o pecado do próprio povo de Deus era muito maior e muito mais grave. Até que finalmente ele fecha a forca no pescoço de Israel, como nós veremos na próxima mensagem. As palavras de Amós, a sua mensagem era essa: que Deus é um leão que ruge. Verso 2: o Senhor rugirá de Sião, um leão que está prestes a saltar sobre a sua presa.
A sua voz é como de um trovão, ainda verso 2. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Essa expressão fará ouvir a sua voz, ela é usada no Antigo Testamento para se referir ao ribombar do trovão. Deus é um leão que está rugindo, pronto a saltar sobre a sua presa, e como o trovão que antecede a tempestade, a sua voz soa entre as nações. E os efeitos do contra as nações ao redor de Israel, que estão cometendo todo tipo de transgressão umas contra as outras e contra o próprio Israel, mas de vizinhas. E eu quero destacar apenas 3 pontos aqui dessa passagem que eu li para vocês, deixando o trabalho de interpretação mais a fundo para a próxima mensagem. O primeiro ponto que fica claro disso que Amós está fazendo aqui é que o Senhor Deus de Israel, Ele governa sobre todas as nações. Ele começa essa sessão aqui, em que ele profetiza contra esses povos, dizendo: assim diz o Senhor, verso 3. Assim diz o Senhor, verso 6. Assim diz o Senhor, verso 9, e assim por diante. Cada um desses oráculos contra essas nações pagãs começa com essa expressão. Assim diz o Senhor. A palavra Senhor aqui é a palavra hebraica Yahweh, que é o nome de Deus no Antigo Testamento. É o nome com o qual ele se revelou à nação de Israel. É o nome do Deus da aliança de Israel, o Deus único e verdadeiro. O Senhor, ou Yahweh, ele não era crido e nem adorado nessas nações. Talvez elas até tivessem algum conhecimento sobre o Deus de Israel, da história do Êxodo, da conquista da Terra Prometida. Talvez eles tivessem ouvido falar sobre isso. Eles tinham seus próprios deuses. Por exemplo, Baal, Milcom, Astarote, Renfã, Moloque, Azera, Nebo, Dagon, todos eles mencionados na Bíblia. Eram os deuses que essas nações adoravam. Ainda assim, mesmo que Deus não era o Deus desses povos, ele se dirige a esses povos como se ele fosse o único Deus. Tanto é que nem menciona os deuses desses povos, nem faz menção, passa um trator em cima deles, dizendo que o único Deus verdadeiro aqui sou eu. E na verdade esse é o ensino de toda a Bíblia, não é? Que todas as nações estão debaixo do olhar de Deus, que Ele sonda e conhece tudo que é feito. Ele conhece a política internacional, o sistema econômico, as relações diplomáticas, os acordos, os tratados, e Ele intervém, Ele age, levantando reis, derrubando poderosos. Ele conduz a história das nações segundo o plano que Ele traçou desde a eternidade. E nesse plano Ele julga e castiga nações, seus reis e magistrados, povos e pessoas de todas as tribos e línguas e nações. O fato de que Deus, de todas as nações do mundo, no Antigo Testamento, adotou somente a nação de Israel para ele, não quer dizer que ele renunciou o direito que ele tem sobre todas as outras. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Ele se dirigindo a esses povos que não adoram a Deus, não reconhecem a Deus, mas dizendo: essa é a palavra de Deus contra vocês. E eu vou castigar vocês pelo que vocês estão fazendo. Ele se apresenta como tendo o direito de fazer isso. Nem pede permissão a Dagon. Diz: Dagon, com licença, vou dar uma palavrinha aqui aos filisteus. Ele passa um trator em cima de Dagon. De todos os deuses pagãos, não são nem mencionados aqui. Não são nem mencionados. Foi por esse motivo que ele julgou e castigou 7 nações pagãs que moravam na Palestina, em Canaã, através da invasão israelita comandada por Josué. Nós conhecemos a história. Deus deu a terra prometida ao seu povo, mas era uma terra que já estava habitada por 7 povos pagãos que não conheciam a Deus, cuja iniquidade já havia chegado até a sua medida máxima. Deus então usa a nação de Israel para castigar, destruir e demover aqueles povos daquela terra. Por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus sobre todas as nações, ainda que as nações não o reconheçam. Ainda que elas tenham outros deuses e sirvam ídolos,
ainda assim Deus é o Deus supremo. O fato de que Ele tem uma aliança conosco, com a sua igreja, o seu povo peculiar, não quer dizer que Ele abriu mão do seu direito de governar o mundo de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Segundo ponto que eu queria destacar do texto é o critério que Deus usa aqui, nas palavras de Amós, para julgar as nações. Na passagem, o que nós vemos é que Amós denuncia os pecados que essas nações cometeram contra outras nações, contra os governos e contra a gente de outros povos. Por exemplo, no verso 3, quando ele fala das transgressões de Damasco, diz que Damasco trilhou a Gileade com trilhos de ferro, crueldade na guerra, crime de guerra. Depois, quando ele fala contra os filisteus, no verso 6, diz assim, que não sustará o castigo, porque levaram todo o povo cativo para entregar a Edom, tráfico humano de escravos. É condenado aqui. Quando ele fala contra a Fenícia, no verso 9, quando ele fala das transgressões de Tiro, que era a capital da Fenícia, ele diz, eu vou castigar porque eles entregaram todos os cativos a Edom, ou seja, gente que foi vencida na guerra, que se tornaram escravos de guerra, prisioneiros de guerra, mas que agora são vendidos como escravos para outra nação. Isso é tráfico humano. E Deus diz, eu vou castigar vocês porque vocês estão fazendo isso. Mesma coisa, lá quando ele fala de Edom, no verso 11, ele diz que vai castigar Edom porque perseguiu seu irmão à espada, baniu toda misericórdia, sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre, ou seja, um ódio consumado contra o seu inimigo, contra a nação inimiga, um ódio que não queria parar, ainda que ele tivesse matado e esmagado gente da nação hostil, ainda assim a sua ira não parou. Deus diz, eu estou vendo isso e eu vou julgar vocês. Contra Amon, está lá no verso 13, olha o que é que Deus diz, o que é que Deus tem contra os amonitas? Eles rasgaram as grávidas, rasgaram o ventre das grávidas de Gileade, ou seja, aquelas vítimas da guerra. A gente sabe que numa guerra muitos civis morrem, mas aqui o que você tem é uma crueldade proposital dos soldados chegarem em Gileade, os soldados de Amon, e abrirem o ventre das grávidas com espada. E Deus diz, eu estou vendo isso e eu vou cobrar isso de vocês. E por fim, Moabe, no capítulo 2, verso 3, Deus diz que vai castigar Moabe porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Viviam em perpétua inimizade esses dois povos. Finalmente, quando Moabe venceu a guerra contra Edom, foi no cemitério, desenterrou o rei que já tinha sido sepultado há algum tempo e queimou os ossos. Desacralizou a sepultura e o corpo do rei. Vocês percebem aqui que em nenhum momento Deus está dizendo, eu vou condenar vocês porque vocês quebraram os 10 mandamentos. Eu vou condenar vocês porque vocês não me adoram. Eu vou condenar vocês porque vocês não ouviram e creram nos profetas e em Moisés. Não! Deus não vai condenar as nações por isso, porque nenhuma dessas nações recebeu a luz da revelação especial de Deus, como foi dada a Judá e a Israel através da lei do Senhor. Moisés nunca esteve nessas nações. Nenhum profeta foi enviado a nenhuma dessas 6 nações aqui que são mencionadas. O único profeta que foi mandado a uma outra nação foi Jonas, para pregar em Nínive, a única exceção de todos os profetas do Antigo Testamento. Contudo, mesmo que estas nações não tiveram conhecimento da lei de Moisés, da revelação especial que Deus deu de si mesmo aos judeus, ainda assim eles eram indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque eles deveriam saber pela luz da natureza de que há um Deus e que esse Deus, ele antecede as coisas que existem e que ele é acima da natureza e que ele não é a natureza e que ele é distinto dela. Portanto, adorar a criatura é uma afronta ao Criador. Eles deveriam saber que, olhando o universo, olhando a criação, cheia de ordem, de princípio, de leis,
e de regras, que o Deus que criou estas coisas é um Deus que tem normas, é um Deus que tem princípios, é um Deus que tem querer. Eles deviam saber, olhando uns para os outros, que o homem ele tem dignidade física, natural, que todos os povos intrinsecamente conhecem e sabem. Mesmo que esses povos nunca ouviram falar dos 10 mandamentos. Paulo diz em Romanos 2, a lei de Deus está gravada no seu coração. E eles dizem isso quando a consciência os acusa e os defende, mostram a norma da lei gravada no coração deles. Então, Deus vai julgar essas nações com base nessa revelação da natureza e da consciência. Essas duas revelações seriam suficientes para que esses povos não cometessem esse tipo de coisa que eles cometeram e vai servir de base no dia do juízo. Eles deveriam saber que há um Deus Criador, deveriam saber que esse Deus é distinto da natureza, eles deveriam saber que não se deve adorar as criaturas, as coisas criadas, mas sim o Criador, e que todos devem obediência, louvor, glória e graça a esse que provê e supre a vida e todas as coisas boas. É assim que Deus vai julgar, assim que Ele julga hoje, e julgará os povos que nunca ouviram a mensagem do Evangelho e que nunca tiveram a revelação especial da Bíblia. Terceiro ponto, o método que Deus usa para julgar as nações. Fica claro para nós aqui que Deus usa de muita paciência com os transgressores. É isso que a expressão por 3 transgressões, sim por 4, no início do julgamento de cada nação, quer dizer. Essa frase ela poderia ser parafraseada da seguinte maneira: por 3 transgressões, sim por 4, não sustarei o castigo. O que é que isso quer dizer? Esse povo peca sem parar. Não é só uma vez não, é 2, 3, 4. Eu não vou deixar sem castigo por mais tempo. Esse povo tem cometido tantos pecados que eu tenho que castigá-lo. É isso que essa expressão quer dizer. Por 3 ou 4 transgressões dessa nação, eu não suspenderei o castigo. Esse texto mostra que somente depois da 4ª transgressão é que Deus resolve partir para o juízo e para a condenação. Não é que Ele não se importou com a primeira, com a segunda e com a terceira, mas é que a 4ª representa aquilo que é dito no Antigo Testamento como sendo a medida da iniquidade. E aqui eu queria que você escutasse a leitura de Gênesis 15, de 12 a 16. Deus, quando fez a aliança com Abraão, apareceu a Abraão e lhe diz, e o texto vai dessa forma: ao pôr do sol, estou lendo Gênesis 15, de 12 a 16, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então foi dito a Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu também julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu, Abraão, irás para teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui os teus filhos, os teus descendentes. Agora veja só. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus apareceu a Abraão e disse: está vendo essa terra aqui, Abraão? Você vai morrer em paz, mas você não vai ganhar um pedaço dela. Mas eu vou dar essa terra aos teus descendentes. Mas só daqui a 400 anos, porque a medida da iniquidade dos povos que moram nessa terra ainda não se encheu. Eles estão na 2ª ou 3ª transgressão. Daqui a 400 anos é a 4ª transgressão. Aí, através de Josué, eu vou liderar os teus descendentes nessa terra e eles vão destruir essas nações, porque chegou a hora do juízo dela, a hora da 4ª transgressão. Esse é o método de Deus. A paciência e a misericórdia. Ele espera. A medida vai se enchendo. Primeira transgressão, segunda transgressão, terceira transgressão.
na quarta transgressão, Deus diz: agora eu não sustarei o castigo. Agora a medida da iniquidade está cheia. A medida da iniquidade está cheia. E de fato, a quarta transgressão é aquela gota d'água que transborda o cálice da ira de Deus. Cerca de 50 anos depois da pregação de Amós, os assírios invadiram o reino do norte. Invadiram aquela região, e eles conquistaram Damasco, conquistaram a Síria, mataram o rei da Síria, destruíram os palácios de Damasco. 13 anos depois foi a vez de Tiro, que era de Sidom, que também foi destruída. Todos os castelos e cidades daquelas nações foram destruídos. As outras nações, elas foram destruídas ou levadas em cativeiro 80 anos depois das palavras de Amós com a invasão babilônica. Seus governantes foram mortos ou capturados exatamente como Deus disse que faria através de Amós. Capítulo 1, verso 8: eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, que é o rei, e volverei mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá. Onde estão os filisteus hoje? Eles não existem mais. Capítulo 1, verso 5: quebrarei o ferrolho de Damasco, eliminarei o morador de Biquiat-Aven e o que tem o cetro de Bet-Eden. Bet-Eden era a capital, ou onde morava, era uma das cidades reais lá de Damasco, da Síria, além de Damasco. E o povo da Síria será levado em cativeiro. Aconteceu 50 anos depois que Amós disse essas palavras. Ainda capítulo 2, verso 3: eliminarei o juiz do meio de Moabe, e todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Onde estão os moabitas? Onde estão esses povos que são mencionados aqui? A quarta transgressão trouxe o juízo de Deus sobre eles. Seus governantes foram mortos ou capturados. Queridos, o que é que nós podemos aprender dessa passagem, além desses 3 pontos aí, que são 3 pontos teológicos que nós podemos tirar da passagem? Eu tenho aqui algumas lições para nós. A primeira, recapitulando: nosso Deus, Ele é o Senhor soberano sobre todas as nações e sobre todos os povos, mesmo sobre aqueles que nunca ouviram falar dEle. Os deuses das nações são falsos, são invenções humanas, só existe um Deus, o Deus que se revelou a Israel através da lei e dos profetas, o Deus que se revelou em Cristo Jesus e através dos apóstolos e autores do Novo Testamento. Esse é o único Deus verdadeiro. Os deuses das nações são invenções humanas, fruto de doutrinas de demônios, mas não procedem do verdadeiro Deus. Deus, como tal, ele deve receber, minha segunda lição aqui, ele deve receber toda obediência. Deus fez um pacto com Adão. Deixa eu ir um pouco mais fundo aqui. Deus fez um pacto com Adão quando Adão foi criado, nosso representante. E esse pacto é chamado Pacto das Obras, que exigia a obediência perfeita de Adão para que Adão recebesse a vida eterna. Adão quebrou o pacto, desobedeceu a Deus e precipitou toda a raça humana, toda a sua descendência no pecado, na corrupção, na culpa e na condenação. Portanto, todos os descendentes de Adão, vocês e eu, os moabitas, os amonitas, os filisteus, os fenícios, todos eles, todas as nações, todos os povos, os brasileiros, os americanos, todos que jamais existiram, já nascemos debaixo desse pacto das obras. A queda de Adão não invalidou o pacto das obras. Ou seja, ou nós obedecemos perfeitamente a Deus, ou seremos condenados e castigados aqui e eternamente. Todo ser humano está debaixo dessa condição, quer ele acredite em Deus ou não. Ele está debaixo dessa condição. E é por isso então que Deus mandou Amós profetizar às nações, porque aquelas nações, como descendentes de Adão, estão debaixo do pacto das obras. E Deus, portanto, tem o direito de cobrar. Deus exige obediência dos povos, mesmo que esses povos estejam na sua idolatria, rebelde, na hostilidade e inimizade dos seus corações contra a luz da natureza e da consciência. Como eu disse para vocês, terceiro ponto, não existem povos.
de que os índios lá no meio do mato da Amazonas, vai tudo para o céu, porque eles adoram o sol, a lua, as estrelas, as árvores e os animais, assim, porque eles não conhecem a Deus. A Bíblia diz que, na verdade, essas religiões, elas são fruto da rejeição que o homem faz da luz da natureza e da luz da consciência. A Bíblia nunca olha para essas religiões de maneira positiva, mas exatamente como fruto da rebelião do homem contra Deus. Contra Deus. Note que Deus aqui não está condenando essas nações porque não rejeitaram Moisés, porque nunca ouviram falar de Moisés, mas porque cometeram crimes contra outras nações, violando a luz da verdade que brilha na criação e na consciência. Aqui tem uma quarta lição que eu queria chamar a sua atenção. Essa é a razão, começar de outra maneira, a razão pela qual as violências, guerras, crueldades, injustiças cometidas por países nos seus relacionamentos, a razão pela qual esses crimes não são punidos imediatamente é que Deus segue esse método da terceira ou quarta transgressão. Deus observa e anota a transgressão dessas nações, e na quarta, quando a medida estiver cheia, ele haverá de mandar seus juízos e seus castigos. Eu digo isso que tem muita gente que vê as guerras, vê a crueldade que foram feitas nas guerras, e eles perguntam: onde está Deus? Nós acabamos de ver que Deus, ele tem o tempo dele. Ele espera até que a medida da iniquidade esteja completa. Eu não sei quando a medida da iniquidade de um determinado povo vai se encher, mas eu sei que Deus sabe. Onde estão esses povos que são mencionados aqui? Eles não existem mais. Eles foram todos destruídos. Deus haverá de mandar seu juízo e castigo no tempo certo, só que é o tempo dele, não o nosso. Por isso, não fique cobrando de Deus: Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa com toda essa crueldade que está acontecendo, por exemplo, nos países muçulmanos, que está acontecendo na África, o terrorismo que está acontecendo lá na África, com milhares, genocídio. Deus está vendo. E Ele sabe quando é o tempo da quarta transgressão. E porque nós não sabemos, nós devemos nos humilhar diante dEle e dizer: Deus, eu sei que Tu és justo, que no tempo do Senhor o Senhor vai fazer justiça. Quinta lição: Deus usa outras nações para exercer o seu juízo e julgamento contra aquelas que exerceram ou cometeram a quarta transgressão. Isso não quer dizer que o instrumento de Deus para castigo da nação iníqua, não quer dizer que a nação que é usada como chicote é mais santa do que aquela que é chicoteada, porque Deus é soberano e usa quem Ele quer para executar seus planos aqui. Ele vai usar a Síria e depois a Babilônia para exercer juízo contra aquelas nações que encheram a medida dos seus pecados e cometeram a quarta transgressão. Da mesma forma, Ele pode mandar catástrofes, desastres, destruir a economia, o sistema financeiro, derrubar reinos e regimes. Ele pode fazer isso. Quando eu olho a história ou o cenário internacional, as revoluções, as convulsões, as agonias e as tensões que existem, nós temos que olhar da perspectiva cristã, como crentes que somos, de que estas coisas não estão fora do controle de Deus, e que Ele está agindo de acordo com a sua sabedoria e justiça, levantando nações e abatendo nações, de acordo com essa medida da violência e de cumprir, vou chamar assim, a cota de pecados delas. Deus tem o tempo dele. O mundo não é um trem desgovernado, correndo sem controle. Nada acontece ao acaso, mas há um Deus que controla todas as coisas. Por isso é que vem meu sexto ponto de conclusão. Conclusão longa, hein? Faz parte do papel dos cristãos. Aqui nós vamos colocar no lugar de Amós. Faz parte do papel dos cristãos aqui nesse mundo mostrar a sua indignação e santa ira
contra toda violência, injustiça, insensibilidade dos governos para com as pessoas, inclusive aqui no Brasil. Eu creio firmemente que o crente pode participar de movimentos, assinar documento, aderir a greve, se manifestar em redes sociais, desde que faça isso de maneira legítima, sem usar de violência e com respeito. Eu, sinceramente, eu sempre tive alguma dificuldade quando nós não tivemos, até agora, né? A gente não sabe como vai ser esse governo, mas nos anteriores, o povo brasileiro discordava totalmente ou em parte desse governo aí, e às vezes se dirigia crente, né? Gente crente, em termos assim muito pejorativos. Eu creio que a gente pode manifestar o nosso desagrado contra as autoridades, mas lembrando que não há autoridade que não proceda de Deus. E que mesmo aquelas que estão erradas, elas têm que ser tratadas de maneira respeitosa. Não por conta delas, mas por conta de Deus, que as colocou ali. Então, eu creio firmemente que nós temos não é só o direito, mas o dever de ser a voz profética no país onde Deus nos colocou. E nos manifestar, usar todos os meios legítimos. Eu queria que Deus levantasse mais jovens que quisessem ser políticos, bons políticos, jovens que pudessem se dedicar a servir a Deus nessa área tão necessária, onde os políticos que nós temos, às vezes, nos dão vergonha. Nos dão vergonha. Que Deus levantasse. Tem muita gente que pensa que para servir a Deus ele tem que ser pastor. Não, seja um deputado honesto, que busca os interesses do país, em vez de ser despachante de igreja. Que tem deputado que é evangélico que é eleito para ser despachante de igreja, facilitar a construção de templo, né, carrada de tijolo para construir, fazer uma reforma. Não. Se ele foi eleito, ele foi eleito para o bem do Brasil. E como nós precisamos de políticos que pensem assim, políticos evangélicos que pensem assim. 7ª lição. Somente no dia do juízo é que Deus vai fazer justiça plena nas nações, por isso até aquele dia você tem que confiar. Você tem que conviver com a injustiça. Vai ter governo que vai ter leis injustas. Só existe um Messias, e não é esse que está aí não. Só tem um Messias que vai de fato libertar-nos de todo o jugo e de toda a injustiça e de toda a opressão. E nós aguardamos a chegada desse Messias, e aqui é o meu último ponto, é que o leão que ruge contra as nações, ele é também o leão de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus, é Ele que vai presidir o julgamento das nações. Esse julgamento que está prefigurado aqui, ele vai ser presidido pelo Senhor Jesus Cristo, como está lá em Mateus 25. Naquele dia, quando o Filho do Homem vier, Ele se assentará no trono da sua glória e as nações serão reunidas diante dEle. E aí Ele vai dizer às nações: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome, tive sede, estava preso, passando necessidade, e vocês foram insensíveis. Esse vai ser o critério, exatamente o critério de Amós aqui. É o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no dia do juízo, Ele exercerá seu cetro de ferro para quebrar as nações como vaso. Exatamente por isso. Porque violaram a sua revelação, a revelação natural e da sua consciência. Eu termino aqui com uma palavra para você que está vivendo em pecado e abusando da graça de Deus. Talvez haja alguém aqui nessa noite que esteja nessa situação. Cometeu a primeira transgressão, não caiu nenhum raio, ele se animou para cometer a segunda. Também não caiu nenhum raio. E ele pensou, talvez Deus não se importe, ou talvez isso não seja tão sério. Cometeu a terceira. Agora, na próxima, você vai ouvir o rugido do leão. A paciência de Deus tem limite, especialmente com quem sabe a verdade, insiste em viver no pecado. Por 3 ou 4 transgressões, não sustarei o castigo, diz o Senhor. Não abuse da graça de Deus. Se você sabe que está errado, se você sabe que seu relacionamento está errado, se você sabe que sua postura, a sua conduta está errada, antes que o leão ruja, se arrependa e venha a Ele humildemente, porque Ele é um Deus
que tem mais do poderoso e totalmente bom, deixa tanta injustiça acontecer no mundo? Eu sei que tem gente que luta com isso. E aqui está a resposta de Amós. No tempo dele, da maneira dele, segundo o método dele, ele vai fazer justiça e juízo aqui nesse mundo. Se não aqui, no dia final. Enquanto isso não acontece, ele aguarda o nosso arrependimento e a nossa conversão. Confiemos nesse Deus, ainda que nós não compreendamos completamente. Isso vai nos ajudar a conviver com a injustiça sempre presente aqui nesse mundo. E a todos nós, que Deus nos dê graça para servir ao Leão de Judá, ao Senhor Jesus, juiz de tudo e de todos, diante de quem um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.